Eu vou, então, falar do Pelé, seguindo aqui uma sequência cronológica. A Diana abordou a figura do Leônidas, eu dou sequência falando da figura do Pelé, que, por coincidência, completa agora 80 anos, então também é um momento propício para refletir e abordar a figura do Pelé. E eu começo, então, lembrando que, de uma perspectiva mais crítica, o Pelé foi classificado duplamente como uma figura alienada, tanto do ponto de vista político, porque se acredita que ele tenha sido instrumentalizado pelo regime militar, quanto do ponto de vista racial, porque ele nunca teria assumido a identidade negra. Então, olhando o Pelé, né, em retrospecto, aí, dessa perspectiva mais crítica, o Pelé sempre foi marcado por essa dupla alienação, que foi uma leitura muito influente, digamos assim, entre os formadores de opinião. Nesse sentido, eu queria defender aqui uma tese que foi publicada no site do Ludopédio, mostrando um episódio que permite nuançar essa imagem muito influente, difundida entre nós, mostrando, então, essa é a tese que eu vou defender aqui, que, por incrível que pareça, essa figura tão associada ao regime militar, na verdade, teve um dos maiores enfrentamentos com os militares, e isso no auge da repressão, nos anos de chumbo, e, ao mesmo tempo, o que talvez seja pouco conhecido e reconhecido, o Pelé foi, sim, objeto de um episódio de racismo estrutural, se vocês quiserem colocar nesses termos, envolvendo a carreira dele. Então, acho que vale a pena a gente centrar atenção nesses dois episódios. Para falar, então, dessa temática, eu vou fazer um recorte, pegar a carreira do Pelé entre 70 e 74, e o fato que permite, então, pensar a maneira como o Pelé se chocou com o regime militar e o modo pelo qual ele foi objeto de racismo na nossa sociedade é um drama nacional no qual se transforma a despedida do Pelé da seleção brasileira, né? Então, é em torno deste episódio que eu vou tentar argumentar como o Pelé acabou se encontrando nessa situação. Bom, em primeiro lugar, então, eu acho que o que vale a pena aqui a gente pensar a respeito desse episódio é a decisão que ele toma, logo após o tricampeonato, de abandonar, se retirar da seleção brasileira. Então, atenção, não é a despedida do futebol. O Pelé continua atuando pelo Santos, ele renova o último contrato e planeja o encerramento da carreira em 74. Mas logo após o tricampeonato em 70, ele toma todo mundo de surpresa ao anunciar a sua retirada da seleção brasileira. Isso, naquele momento, logo após o tricampeonato, não desperta, na verdade, a princípio, muita atenção, porque é um momento de euforia, e as pessoas talvez não tivessem levado muito a sério aquela declaração de que ele iria abandonar a seleção brasileira. Mas, de fato, pouco depois, já em meados de 71, quando finalmente o Pelé anuncia os últimos jogos, que seriam a despedida dele da seleção brasileira, o quadro muda de figura e, a partir daí, ele começa a sofrer uma série de pressões, ameaças por parte tanto de autoridades ligadas ao regime militar, quanto por parte da CBD, né, a atual CBF, a antiga CBD. Então, a primeira questão que eu acho que a gente pode destacar e que merece uma reflexão, e aqui eu aproveito para fazer uma saudação à figura da Simone Guedes, né, que é uma figura muito importante na área de estudos de futebol. A Simone Guedes, ela nos lembra a palavra convocação, o atleta é convocado. A palavra convocado, convocação, ela pertence ao universo militar, né? E não é por acaso que ela foi, então, transplantada para o campo do futebol, porque, no fundo, pressupõe uma equivalência, e isso à época do nacionalismo exacerbado, do regime militar, isso era muito forte, essa equivalência entre o jogador e o soldado. Então, atender à convocação da seleção era, de certa maneira, algo semelhante a um jovem que atendia a convocação ao serviço militar, ou um soldado que atendia a convocação de uma guerra, né? A pátria de chuteiras, a militarização, a seleção brasileira foi, né, em grande parte, inserida nesse campo semântico.
Então, o Pelé foi convocado a jogar pela seleção brasileira mais uma vez, e ele recusa essa convocação por conta de um cálculo pessoal. O Pelé decide se retirar da seleção brasileira, porque o cálculo era esse, ele queria explorar o capital simbólico que ele havia acumulado dentro de campo, né, como o deus do futebol, o atleta do século e assim por diante. Tá? Então, aqui começa a haver um desencontro entre as aspirações do regime militar e as aspirações do Pelé. Então, aquele atleta modelo, não é, exaltado pela propaganda oficial, agora começa a se revelar uma figura, digamos assim, indisciplinada. De fato, em 71, isso acontece em meados de 71, pouco antes dos dois jogos que marcam a despedida do Pelé, eles são em sequência, Brasil e Áustria no Morumbi, Brasil e Iugoslávia no Maracanã, o Pelé vai se despedir nessas duas partidas. Elas acontecem em meados de 71, julho, por aí. Pouco antes, o Pelé está no interior de São Paulo, gravando um filme, e ele é surpreendido pelos repórteres que o avisam que em Brasília circulavam rumores de que em setores do governo, setores militares, a atitude dele de deixar a seleção brasileira estava sendo interpretada como um ato de indisciplina. O Pelé fica perplexo, né? Ele demora um tempo para entender isso, como, de repente, ele, tão associado ao regime militar, ele que se prestou a todas as peças publicitárias, aparecendo abraçado com Médici e assim por diante, né? De repente recebe essa notícia de que ele está sendo visto como um indisciplinado pela decisão de não mais atuar pela seleção brasileira. Então, esse é o contexto. E aí, o que eu queria dizer hoje à noite, que eu acho que pouca gente conhece, é uma informação que, pelo menos, eu acho que ela não tem o peso e a divulgação que merecia. Quando o regime militar, então, finalmente se dá conta de que o Pelé, de fato, estava comprometido com a decisão de não mais atuar com a seleção brasileira, o regime militar cancela todas as homenagens previstas para o jogo de despedida do Pelé da seleção brasileira. Esse é o primeiro ponto importante que a gente não pode perder de vista, né? Então, esta figura que no nosso imaginário, né, foi considerada uma marionete nas mãos dos militares, começa a sofrer represálias abertas. O MEC, à época dirigido pelo coronel Jarbas Passarinho, solta uma nota oficial, ela é publicada em vários órgãos de imprensa, rádio, televisão e jornal, dizendo que oficialmente estavam canceladas todas as homenagens do governo brasileiro, né? Porque o governo brasileiro entendia que o Pelé não se despedia do futebol apenas da seleção, razão pela qual está tudo cancelado. Então, esse é o dado importante. Não sei se as pessoas que estão acompanhando a mesa têm essa informação, mas o Pelé se despede da seleção brasileira. O Pelé, que é o principal responsável pelo renome do Brasil no mundo todo, pela seleção brasileira, ele encerra a carreira na seleção brasileira sem uma única e discreta homenagem por parte do governo, que tanto o explorou, não é, associado a essa função. Então, na nota oficial, só um trecho, o coronel Jarbas Passarinho diz que é lamentável não vê-lo vestir a camisa da seleção brasileira, né? A nota tem esse tom amargo e não tem, portanto, mais homenagem. A CBD, ela também recua em tudo que ela havia programado em termos de festividade, celebração da figura do Pelé, e no intervalo do jogo contra a Iugoslávia no Maracanã, tem uma pequena e discreta homenagem por parte da CBD. Mas, enfim, é tão evidente o caráter político de que se reveste o episódio que o Estado de São Paulo, à época, um jornal cujo editorial tinha um peso muito grande, não é? Nós não estamos na época das redes sociais, então a imprensa escrita ela tinha um peso muito grande, o Estado em particular. O Estado escreve um editorial dizendo que o episódio, que deveria ser esportivo, ganhou uma conotação política, o cancelamento das homenagens ao Pelé.
Então, nós estamos falando, eu acho que aqui vale a pena, então, colocar em evidência esse fato de um confronto entre o Pelé e o regime militar, né? Pelo menos há uma tensão muito forte a ponto do Estado de São Paulo escrever um editorial chamando o episódio de um episódio político. Ora, então, se nós temos represália do regime militar, a CBD também começa a endurecer o jogo e ela passa a fazer ameaças. O João Havelange, ainda nesse ano de 71, vem a público ameaçar o Pelé com a aplicação do artigo 121 do Código Disciplinar do CND, né, a antiga Confederação Nacional de Desportos. Neste artigo, a CBD tinha o poder de convocar um atleta e fazê-lo, então, servir a seleção brasileira, sob o risco de penalizá-lo em caso de recusa a servir a seleção brasileira. Então, de um lado, represália, homenagens canceladas, do outro, ameaças abertas do João Havelange de aplicar, então, um código disciplinar ao Pelé, porque ele não quer mais servir a seleção brasileira. Então, aqui, Pelé versus CBD, não é? Para dar a exata dimensão e a proporção que a decisão do Pelé começa a adquirir aqui no Brasil. Muito bem. O que estava por trás de tudo isso, afinal de contas? Havia os cálculos políticos e os dividendos, não é? Que o regime e a CBD queriam extrair da presença do Pelé na seleção brasileira. Em 72, estava prevista a realização no Brasil do que se chamava a Minicopa, né? O nome oficial era Taça Independência, um evento que se inseria numa programação ampla para comemorar os 150 anos de independência do Brasil, o Sesc Centenário da nossa independência, que foi muito explorado como peça de propaganda pelo regime militar, e dentro, então, desse ano, havia a Minicopa. Ela atendia, portanto, os interesses propagandísticos do governo, não é? A ideia daquele consenso passivo criado com o tricampeonato e o chamado milagre econômico, e por parte do João Havelange, da CBD, era o momento de uma campanha eleitoral que o levaria à presidência da FIFA. Ora, dentro, então, desta estratégia que aliava a CBD e o Palácio do Planalto, a presença do Pelé era importantíssima, porque a Minicopa, que deveria contar com a presença das grandes seleções europeias, estava sendo boicotada. Claro que a Itália, a Alemanha Ocidental, a Inglaterra perceberam que era uma jogada política do João Havelange para se eleger presidente da FIFA, e claro que também havia crítica, não é, de trazer uma seleção e contribuir para um regime ditatorial, né? Isso olhando da perspectiva da Europa. Então, várias seleções cancelaram a presença, o evento fica esvaziado e, portanto, era mais do que nunca necessária a figura do atleta do século, o maior nome do futebol. E ele estava se recusando a jogar pela seleção brasileira. Bom, então, esse é o contexto, não é? O Pelé não joga a Taça da Independência, ele continua firme na sua resolução de se retirar da seleção brasileira. O ano de 73 passa, digamos assim, num tom mais brando, porque o Brasil não tem eliminatórias, o campeão era automaticamente classificado para a Copa seguinte. Então, o ano de 73, ele passa, digamos, com uma tonalidade mais branda, mas em 74, quando começa o ano de 74, ano de Copa do Mundo, e o desempenho do Brasil em 73, nos amistosos, escancara que não é mais aquela seleção brilhante de 70, as pressões são retomadas contra o Pelé. E por que elas são retomadas? Porque em 74, no início do ano, o Pelé está jogando pelo Santos, está rolando o Campeonato Brasileiro, e o Pelé continua em plena forma. Ele é o artilheiro do campeonato, ele tem atuações brilhantes, e isso, então, reforça, na opinião pública torcedora, a sensação de que o Pelé poderia jogar mais uma Copa do Mundo, porque ele estava plenamente habilitado do ponto de vista físico, técnico, não é? Ele continuava
o Pelé. Então, isso vai despertar mais ainda a avidez do regime militar, da CBD, e eles voltam à carga. Eles entram em campo novamente para pressionar o Pelé. Olha só o que a CBD faz. Ela publica uma carta pública com um tom apelativo, não é? Eu vou ler aqui um trecho. Então, na carta que foi divulgada na imprensa, a CBD diz, ela é assinada pelo João Avelange, a CBD formaliza oficialmente o apelo e roga ao Pelé para que ele volte a vestir a camisa da seleção brasileira. Imaginem vocês a figura aristocrática de João Avelange rogando para um atleta voltar a servir a seleção brasileira, não é? Esse gesto de humildade do João Avelange não era desinteressado, tinha uma estratégia política. O que a CBD estava fazendo? Jogando a opinião pública contra o Pelé. O Pelé percebe a jogada política da CBD, responde à carta da CBD com uma carta pessoal, que é publicada pelo Estado de São Paulo, e aqui eu queria destacar a questão racial. Ela é muito importante nessa carta do Pelé, né? O que o Pelé diz na carta publicada no jornal O Estado de São Paulo? Ele diz assim: é chegado o momento de mostrar aos brasileiros que eu posso ser útil ao país em outros campos de atividade. O Pelé estava se deslocando para a atividade empresarial e ele solicitava à sociedade brasileira, às autoridades, entre aspas, permissão para servir o país como empresário. E esse jogo todo, para pressioná-lo a se manter no campo do futebol como atleta da seleção, era, na minha visão, a maneira de designar pela enésima vez o lugar do negro na nossa sociedade. Né? Então, Pelé, como negro, o teu lugar é como atleta de futebol. Nós não estamos interessados em ver você servindo o país como empresário. Bom, esse ano de 74, até a realização da Copa na metade do ano, é um ano de muita pressão sobre o atleta. Acontece uma reunião em Brasília, já no governo Geisel. Nessa reunião, na casa do ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, estão presentes o ministro do MEC, o Ney Braga, a filha do Geisel, Amália Lucy, outras autoridades, o deputado federal Atier Jorge Cury, ex-presidente do Santos, todo mundo, né, tentando persuadir o Pelé a voltar atrás. O Pelé, por sua vez, está nesta reunião em Brasília para discutir com o ministro do MEC, o Ney Braga, a regulamentação do atleta de futebol. Parênteses, que também é uma coisa que ninguém reconhece. O Pelé atuou muito pela defesa da categoria profissional dos atletas. Não foi líder sindical para organizar greve, então ele não teve essa atuação militante, né, que corresponde melhor ao nosso ideal, né, de engajamento político, mas ele atuou, né, nos bastidores, nesse canal que ele tinha com as autoridades para conquistar direitos aos atletas, como, por exemplo, o reconhecimento da atividade profissional. Fechemos o parênteses. Depois dessa reunião em Brasília, o Pelé está no vestiário da Vila Belmiro, é um treino do Santos, e a imprensa está lá em cima dele, porque o assunto virou uma obsessão nacional, é um drama, e a imprensa pergunta: Pelé, você vai ceder às pressões do governo Geisel, os apelos das autoridades? E aí ele responde: eu vou repetir mais uma vez, não volto atrás. Né? Então, o Pelé, por quase 3 anos, ele consegue manter a determinação de não voltar atrás diante de todas as ameaças, represálias, ardis, né? A opinião pública sendo jogada contra ele, a recusa é inabalável. Ora, então, quando finalmente, né, as autoridades esportivas, políticas, militares se dão conta de que é um fato consumado, um jornalista muito importante na mitologia criada em torno do Pelé, digamos assim, ele está para Santos, como o Mário Filho está para o Rio de Janeiro, e o Tomás Mazzoni para São Paulo, um jornalista chamado Devaney,
ele escreveu no jornal A Tribuna e depois na cidade de Santos. Premiado, é um cara muito influente. O Devaney é muito responsável pela mitologia que foi criada em torno do Pelé. Desde o começo, ele exaltava o Pelé nas páginas esportivas de Santos. Mas quando o Pelé decide não vestir mais a camisa da seleção, o Devaney fica possesso, muda completamente de postura em relação ao Pelé e passa o resto da vida tentando desconstruir o que ele próprio havia construído, a mitologia do Pelé. E aí, eu só vou ler esse trecho porque eu acho que é uma imagem também que a gente conhece muito pouco do Pelé. Ele diz assim: aos vários recortes que o Pelé possui ao longo da carreira, né, agora se soma este de ser o primeiro atleta brasileiro que se nega a fazer parte do selecionado nacional. Nós também não temos essa informação, né? A gente não dá valor a isto. O Pelé se recusou a jogar pela seleção brasileira. Talvez tenha sido o primeiro, né, um grande atleta, a dizer não à seleção brasileira. Não hoje, que é fácil, mas ele disse isso no auge dos anos de chumbo, da militarização do país. Né? Então, o Devaney não tem nenhum problema em dizer que o Pelé era um rebelde. Né? Então, o Pelé entra aí na categoria do jogador rebelde. Então, traidor da pátria, né, porque era pátria de chuteiras, o cara era convocado e ele recusa a convocação, rebelde, né, um ato de indisciplina, e mercenário. Em 74, o Pelé entrou em campo na Copa da Alemanha, mas a maneira como o mundo o vê em campo, na abertura da Copa, não é a maneira pela qual nós estamos habituados. Calção, chuteira, não é? Aí dialogando com a apresentação da Diana Mendes, né? Como ela analisou com uma maneira brilhante a iconografia do Leônidas. O Pelé entra em campo, Diana, de terno e gravata, vestindo a propaganda da Pepsi Cola. Ele está lá como empresário, como alguém no meio publicitário. Ele é o garoto propaganda da Pepsi Cola. Quando ele surge no gramado, vestido com o uniforme da Pepsi, mas de terno e gravata, o Estado de São Paulo vem a público dizer, então, que agora ele veste um uniforme diferente, não tem o escudo da CBD, é o escudo de uma empresa, e aí a inferência que se faz, obviamente, é que o Pelé é um mercenário, né? Um cara que se vendeu ao capital ao invés de servir a pátria. Olha, na sequência desse episódio, eu fiz uma pesquisa e fiquei impressionado porque eu não tinha a dimensão do que foi a reação à imagem do Pelé mercenário, mas aqui várias charges, artigos, então debochando do Pelé, criticando o Pelé de todas as maneiras. Uma delas, né, que aparece no jornal A Cidade de Santos, é uma charge, tem lá uma jornalista branca que pergunta: Rei, você ainda pensa na seleção? E aí o Pelé na charge aparece respondendo: penso sim, penso nos melhores contratos publicitários que a seleção vai me oferecer. Numa outra charge do mesmo jornal, e aí a questão racial é explícita, né? O Pelé aparece na charge, na arquibancada de um estádio na Copa da Alemanha, de boné e calção, ele é um mascate, e ele está vendendo refrigerante da Pepsi Cola. Né? Ele aparece lá desenhado, olha a Pepsi, está geladinha. Na verdade, o que essa charge está dizendo? Que o próprio jornalista Devaney, no artigo, também diz: o Pelé voltou a ser o negrinho de Bauru. Ele não é mais o rei do futebol, ele não é mais o cidadão do mundo, ele não é mais o embaixador que o Brasil vai, então, reconhecer e enviar para o mundo para representar o país da democracia racial. O Pelé volta a ser o negrinho de Bauru, ele é reenviado às origens, né, quando ele engraxava sapato na estação de trem de Bauru. Então, no meu modo de ver, está muito claro o discurso racial, o jogo pesado que começa a se desenrolar em torno do Pelé, por todas essas razões políticas, raciais e assim por diante. Bom, concluindo, eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, na minha modesta visão, o Pelé ele é o responsável por uma das frases
mais belas, profundas sobre o futebol. Ele foi muito ridicularizado, não é? Porque a ideia segundo a qual o Pelé deveria jogar bola e se calar, porque sempre que ele se pronuncia sobre qualquer coisa, ele só diz besteira. Essa também foi uma imagem muito difundida, não é? No meio esportivo e além. Mas eu gosto muito dessa frase do Pelé, uma reflexão. Para mim, ela encerra uma sabedoria extraordinária do Pelé. Né? Então, está rolando a Copa do Mundo, ele está no subúrbio de Beirute, no Líbano, inaugurando a fábrica da Pepsi Cola, né? Ele está associado à empresa, a imprensa vai lá e sempre questionando por que você está aqui inaugurando fábrica e não está ajudando o Brasil na Copa. E aí o Pelé diz esta frase que eu queria ler para vocês, eu gosto muito dela. Ele diz assim: é preferível partir quando todos querem que permaneçamos do que permanecer quando todos insistem para que partamos. Genial, não é? Você bate palma, aplaude o líder, não é? O ídolo, até o momento que ele está te dando resultado. Se na próxima edição do campeonato ele fracassar, né, a gente sabe o que acontece. O Pelé tinha essa sabedoria, ele queria explorar a imagem dele fixada naquele tricampeonato. Ele sabia que era improvável que o Brasil conquistaria aí o tetracampeonato. Então vamos lá, fechando. O que nós temos? O Pelé no banco dos réus, nesse contexto. Do que ele é acusado? Em nome do sistema amadorista brasileiro, né, de um sistema de valores que coloca esse ideal amador no centro, o cara tem que jogar por amor à seleção brasileira, à camisa do Corinthians, ao manto sagrado. Essa é uma visão ainda muito arraigada no futebol. Em nome desse sistema de valores, o Pelé é condenado como mercenário. Em nome do sistema de valores de um nacionalismo exacerbado do regime militar, ele é condenado como traidor. E em nome do sistema racial de dominação, ele volta a ser o negrinho de Bauru, não é? Então, o cara que não sabe o seu lugar, porque o seu lugar é o campo de futebol e não atividade empresarial. Portanto, como última coisa que eu queria dizer para vocês, o seguinte: aquela declaração que eu considero a mais radical, lúcida do Pelé sobre a questão racial, na minha modesta visão, passou despercebida. É uma entrevista que ele concede ao Jornal de Santos, à cidade de Santos, em 72, nesse contexto de toda a pressão em cima dele, e o Pelé diz com todas as letras o que está acontecendo. Né? É inacreditável como isso não foi reconhecido posteriormente. Né? O Pelé alienado racial, o Pelé sabia o que estava acontecendo. Ele pode não ter tomado as posições que a gente gostaria que ele tomasse, mas ele sabia o que estava acontecendo. Olha só o que ele diz nessa entrevista. Ele diz assim: muita gente não aceita que eu seja famoso e que eu ganhe dinheiro, muito dinheiro, e que eu esteja na televisão fazendo filme, fazendo anúncio publicitário. E aí ele conclui: também não se aceita que eu agora ocupe uma posição de destaque como homem de negócio. Tá certo? O Pelé sabia que o jogo era para fixá-lo naquele lugar que é designado para o negro na nossa sociedade. Então eu fecho homenageando o Florestan Fernandes, é o centenário dele, porque o Florestan Fernandes, na integração do negro na sociedade de classes, dizia que existem linhas não expressas de especialização racial. Né? O negro ele é especializado para determinados lugares, ocupações e espaços. Para a mulher é a empregada doméstica, para o negro é a roda de samba ou o campo de futebol. Né? Então, o Pelé ele é objeto de um racismo, e eu acho que aqui cabe o racismo estrutural, porque ele teve o mérito, a coragem e a determinação de se deslocar nesse espaço e reivindicar o direito de ser empresário. Então, era isso que eu queria dizer. Né? Agradeço o Ludopédio por ter aberto o espaço e permitir que eu tenha publicado essa pesquisa. Muito obrigado, era isso.